Fala galera, professor Diego, matemática, último Enem para todos do ano. Gente, antes de começar essa aula, vou me digar, sabe que eu sou Diego, quero que vocês vão lá na página do Instagram do ESAG, o ESAG está fazendo um trabalho maravilhoso de ter aula online, Enem para todos, é gratuito. Cara, quanto mais vocês compartilharem, mais divulgarem, mais marcarem o ESAG, mais a gente vai continuar fazendo esse trabalho para vocês. Meu Instagram de professor, Prof. Diego Teixeira, sabe que tem um pessoal também, se você cutucar lá, você vai achar, um pessoal toca as musiquinhas assim, beleza. Galera, antes de começar a aula também, deixa o like, vai. Pode deixar, sininho, se inscreve aqui no canal TV ESAG, né? E prova do Enem, né? Como é que eu faço uma prova de matemática do Enem, professor? Gente, quando vocês chegarem na prova de matemática do Enem, primeiro que eu espero que vocês façam a prova de matemática antes das outras provas. A não ser que você fale assim para mim, professor, eu sou o rato da física, eu vou gabaritar física. Começa na física. Ah, professor, eu sou o rato da biologia, então começa na biologia. Mas você que assim, cara, eu não sou rato de nada, professor, eu sei tudo, mas eu tenho dificuldade. Então começa na matemática, que é a mais importante. Na prova de matemática, eu quero que vocês procurem as questões. Primeiro, é para procurar mesmo, tipo grãozinho, catar milho no... Ficar catando milhozinho ruim, né? Você vai procurar as questões onde as opções de resposta são imagens. Uma planificação, uma projeção ortogonal, um gráfico de uma determinada situação do cotidiano. Porque essas questões são questões que não têm conta. São questões de interpretação. Aquela questão de movimento no plano, movimento no espaço, o helicóptero voou, foi para lá, foi para cá, em qual altitude ele ficou? Tem essa brincadeira, já caiu no Enem, né? Então, procurem essas questões. Depois, você vai procurar as questões com texto pequenininho. Por quê? Porque, com certeza, elas são rápidas de ser interpretadas. Não estou dizendo que elas são as fáceis, e sim rápidas de ser entendidas. Tipo assim, cara, eu sei o que tem que fazer. Se você sabe o que tem que fazer, faz. Se você não sabe, vai para a próxima. Beleza? Outra coisa, lê um texto. Não entendeu a questão? Não lê de novo. Vai para a próxima questão, deixa para voltar naquela questão depois. Vamos começar a ganhar as questões que a gente sabe fazer e não ficar batendo cabeça nas questões que a gente não entendeu o texto. Beleza? Então, vocês estão com o materialzinho aí. O material, para quem não tem, está no link da descrição. Beleza? É só acessar aí. Olha o que ele fala, né? As empresas A e B, uma questão algébrica, totalmente não tem tabelinha, não tem gráfico, não tem desenho, não é uma questão algébrica. Conselho da questão algébrica, aquela questão de análise, né? Tópicos. Leu uma informação importante, faz um tópico. Tem um cantinho da folha aqui, marca uma bolinha e escreve ali o que foi dito. Beleza? Nada de ficar sublinhando. O texto é preto, a página é escura e a tua caneta é preta. Então não adianta nada tu sublinhar o texto preto com a caneta preta na folha preta. Para com isso. Tópicos. Vamos lá. Duas empresas A e B realizam transporte de passageiros entre a cidade A entre a cidade de Cotia e a cidade de São Paulo, sendo composição, valor, transporte, um preço fixo, só baboseira, né? Vou para o segundo parágrafo logo, gente. O valor da viagem feito pela empresa A tem um custo fixo de R$ 3,45 e R$ 2,05 por quilômetro. Já paro. Exercise number 1. Primeiro tópico, a empresa A, eu já sei calcular o valor dela. É R$ 3,45, professor, mais R$ 2,05 vezes a quantidade de quilômetros rodados. Beleza? E tem também o preço da empresa B. Segundo tópico, então, professor, não vou ficar sublinhando isso. E percebam que eu já estou lendo e organizando em equações, né? Função afim, função do primeiro Grebs. Vamos lá. Empresa B, nós temos na empresa B R$ 3,60 fixo mais R$ 1,90 vezes a quilometragem que foi rodada. Porra, professor, duas funções afim. Antes da gente continuar, então, a nossa leitura, vamos fazer um review da função afim, né? Sempre bom. A gente tem uma função que ela é do tipo Azinho x mais b, né? Obviamente, A e B valores reais,
pode ser qualquer tipo de número, pode ser até zero, tá? Se o Azinho for zero, temos a função constante, essas coisas. Esse cara, galera, é o chamado coeficiente angular, né? O que ele vai indicar para a gente, professor? Esse cara indica para a gente, num problema de cotidiano, que é o comum do Enem, né? Ele vai indicar a nossa famosa taxa de variação. Maneiro, professor? E o Bezítio? Bezinho, ó, vou puxar uma setinha para cá, hein? Sabe que eu sou o professor das setinhas. Para quem não me conhece, uma setinha aqui. Estamos aqui embaixo ainda. Coeficiente linear, galera. Nossa, tio, conhecia não. Tem que gravar os nomes, tá? O Enem cobra o nome. Na verdade, ele não cobra, ele cita o nome, né? Então, esse carinha, para o nosso problema de cotidiano, ele é a nossa... Olha, eu escrevendo errado. Ele é o nosso valor inicial. Como assim, professor, valor inicial? Pensa em física, né? Na física, quando o tempo é zero, a gente tem um momento inicial de um experimento. Na função, a gente também tem um valor inicial, um momento inicial da função, que é quando o x é zero, né? E isso implica num y ser o próprio bzinho, né? Então, interpretando geometricamente, coeficiente angular, ele vai indicar a inclinação da reta com a horizontal, com o eixo x, né? Já o coeficiente linear indica a interseção da nossa reta com eixo y, beleza? Obviamente, a questão não está cobrando isso para a gente. E o que eu estou colocando aqui, ó, taxa de variação, que é o quanto está variando por quilometragem rodada. Mas o valor inicial, né? Se eu entrar no carro e não andar quilômetro nenhum, de baboseiro eu já estou pagando 3,45 na letra A, na empresa A, e 3,60 na empresa B. Beleza? Voltamos ao texto. Um cliente utilizou o serviço de transporte das duas empresas para percorrer a mesma distância de 6 quilômetros. Aí ele pede: qual o valor que mais se aproxima da diferença entre as médias dos custos por quilômetro? O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó, um cara, ele pegou a empresa A, andou 6 quilômetros, então vou calcular o A de 6, né? Que é substituir 6 no lugar da quilometragem. Porém, eu não quero o preço total que esse cara pagou na viagem de 6 quilômetros. Eu quero pegar o preço total e dividir pela quantidade de quilômetros que foi rodado, né? Isso que é uma média, é pegar o total e dividir pela quantidade. Então, eu quero isso dividido por 6, menos o Bzinho, também dividido por 6. Mesma explicação, né? Tá, tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? Primeira dúvida, com certeza tem dúvida, né? Por que eu coloquei o A menos o B? Quem tem maior taxa de variação, galera? O A tem maior taxa de variação. Isso implica que o A tem uma inclinação maior, ou seja, ele está crescendo mais rápido. Então, com certeza, o A deve possuir valores maiores do que o B. Beleza? Tá, vamos lá. Fazendo a conta, substituindo. É muito importante no Enem que a gente escreva a conta antes de fazer conta. Por quê? Que quando você escreve e olha a conta, você fala assim, opa, dá para anular um monte de coisa, hein? Dá para a gente cancelar e evitar contas, porque no Enem eu tenho que ganhar tempo. Se eu posso analisar e evitar uma conta enorme, é preferível. Então, vamos lá. O A do 6 ficou 3,45 mais 2,5 vezes 6, tudo isso dividido por 6. Menos, vou botar aqui embaixo menos, tá? Só por causa do espaço eu tenho toque. O B, que são 3,60 mais 1,90 vezes 6 também, né? Aqui tem um vezes, hein? Tudo isso dividido por 6. Então, é essa de cima menos essa de baixo, hein? Olha que bonito. O cracudo de conta, o cara que sai fazendo conta, a conta eu saí fazendo, professor.
Vai pegar o 2,5 e multiplicar por 6. Vai perder um tempo. Vai pegar o 1,90 e multiplicar por 6. Vai perder um tempo. Eu posso cancelar esse cara e esse cara, esse cara e esse cara. Só lembrando que esse amigo e esse outro amigo aqui, eles não vão perder a divisão por 6, porque eles não têm a multiplicidade, né? Então, essa continha aqui já ficou, ó. 3,45 dividido por 6, mais o 2,5, que ficou lá quietinho. Toma cuidado com o sinal de menos. Menos 3,60 dividido por 6. E menos também, lembra que esse menos vai entrar aqui, vai mudar o sinal desse cara. Menos 1,90, que perdeu a sua divisão por 6. Porra, professor, agora ficou maneiro, hein? Agora tá tranquilo. O que a gente vai ter que fazer aqui agora, galera? Fazer realmente as divisões que são necessárias, né? Essa aqui é bem tranquila, né? É como se fosse 36 dividido por 6. 36 dividido por 6, a gente vai ter aqui 60 centavos, né? E essa daqui que é a mais chatinha, que seria 345 dividido por 6. Vamos aqui, ó, você vem aqui, esquece da vírgula, né? A verdade, você tem que lembrar da vírgula, mas dá para meio que dar um mequetrefe. Eu gosto de fazer assim. 3 dividido por 6 não cabe. Na verdade, cabe quantas vezes? 0 vezes. E sobra o próprio número 3. Bota a vírgula, então, porque tem uma vírgula aqui. Baixo 4. 34 dividido por 6, o mais próximo seria o 30, que é 5, né? E sobra 4. Aí eu baixo esse cara. 45 dividido por 6, o mais próximo é o 42, que é 7. E aí sobra 3, né? Bota um zerinho, 30 dividido por 6, vai dar 5. Opa! Então, olha o que nós temos aqui nessa continha linda. Vou botar de laranja, hein? Então, ficamos aqui com 0,575 mais 2,5 menos 60 centavos menos 1,90, né? Então, organizando essa continha aqui de uma maneira rápida, óbvio que eu fiz na calculadora, isso vai dar aproximadamente 13 cents. Tudo bem? Então, letra E. Maneira, professor. Gostei. Função afim é muito, muito bom, né, gente? O que a gente vai fazer agora? Vamos ao exercício 9, porque o exercício 9 ele é bem parecido. Então, exercício 9, né? Olha o que o 9 fala para a gente. O 9 é aquele tipo de exercício que eu falei para vocês. Olha as opções de resposta, tudo imagem. Então, o cara está pedindo para você fazer uma interpretação de um problema do cotidiano. Ele não quer que você faça conta, ele quer que você analise o problema. Vamos lá, vamos ler o problema. Suponha que uma determinada cidade do oeste do Paraná tenha seu serviço de telefonia realizado por duas empresas, mesma brincadeira, denominadas K e Y. No plano oferecido pela empresa K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos para o tópico. Casinho já vai ter duas variações. Eu pago R$ 29,90 para falar até 200 minutos. E aí depois ele manda. E 20 centavos por cada minuto excedente. Ou seja, mais, vou botar aqui um plus, 0,20 vezes a quantidade de minutos, só que essa quantidade de minutos, com certeza, ela é o excedente do 200, ou seja, é uma quantidade X de minutos menos os 200 que você já pagou os R$ 29,90. Então, com certeza, esse X ele é maior do que 200, né? Tipo, 290. Ah, quanto eu falei de excedente? Pega o 290, subtrai os 200 que você já tinha pago os 29, né? Maneiro. Depois, a empresa Y, que cobra R$ 49,90 por 300 minutos. Opa, outro tópico, professor. Então, nós temos aqui R$ 49,90 para falar 300 minutos.
Maneiro. E depois um plus de 10 centavos vezes, vou botar com x também, a quantidade de minutos excedente novamente, né? Então, vamos dar um foco nesse excedente novamente. Esse excedente aqui agora é uma quantidade x de minutos menos os 300 minutos que eu já paguei, porque eu já pago ali 49 minutos, né? O 49,90 por 300 minutos. Aí ele pede, o gráfico que representa o valor pago em reais nos dois planos. Aí, análise num problema do cotidiano, né? O que a gente vai fazer? Vamos montar esse gráfico. Antes de montar esse gráfico, a gente vai dar uma analisada aqui. Esse cara, ele é constante até 200 minutos. Depois disso, em um lado eu peguei o giz azul, no outro eu não peguei o giz azul. Depois disso, ele vai trabalhar com esse carinha aqui, que é uma função afim. Maneiro, professor? Professor, posso falar que o mesmo vai ocorrer, então, na outra situação? Sim, com certeza. Olha o que a gente tem nessa outra situação. Ó. Esse amiguinho, vou jogar aqui, hein? Sou professor das setinhas, perde as setinhas não. Constante, né? E depois, a gente tem isso aqui, que é a nossa famosa função afim também. Beleza. Professor, qual que tem maior taxa de variação? Por 0,20 por minuto ou 0,10 por minuto? Por 0,20 por minuto tem maior taxa de variação. Se ela tem maior taxa de variação, ela é mais inclinada para cima, beleza? Maior taxa de variação, mais inclinada é a função. Então, montando os gráficos. Eu não tenho régua, meu gráfico vai ficar no freehand, beleza? Então, freehand aqui, ó. Temos o gráfico do valor pago pela conta em função dos minutos que ela está pagando, né? Então, vamos lá. Vou montar a primeira, tá? Vou usar o amarelinho. Ó, eu pago R$ 29,90 para falar até 200 minutos. Então, já vem aqui, ó. Marca um ponto qualquer. Obviamente, a gente tem as opções de resposta aí, né? R$ 29,90, não botei o zero. Até um ponto aqui, que eu vou falar que é o 200 minutos, ela é uma função constante. E depois ela tem uma determinada inclinação. Vai começar a subir o valor. Inclinado. Maneiro. Vou fazer de laranja a outra. Eu pago R$ 49,90, então vou vir aqui, 49,9, constante, até, ó, minha constante aqui quase que foi ladeira abaixo, constante até um determinado momento, que são os nossos 300 minutos. Depois disso, ela cresce. Mas ela cresce com uma inclinação menor do que a primeira. Então, vamos ver as opções que temos aí? Ó, letra A, não pode ser. Né? Pode até ser, mas não acho que não vai ser. Letra B. Letra B não pode ser. A letra B não pode ser na letra A, voltando. Agora eu vi aonde a letra A não pode ser. A letra A não pode ser porque a empresa K não está começando no 29. Então, já anula a letra A. Letra B, não pode ser porque ele colocou as duas constantes até 200. Nós, professor. Letra C, não pode ser porque depois que começa a inclinação, elas se encontraram. Se elas se encontraram, elas são uma em cima da outra, né? E aí isso quer dizer que elas estão com a mesma inclinação. Mas se elas tivessem a mesma inclinação, professor, elas deveriam ter a mesma taxa de variação. E a taxa de variação são diferentes. Então, letra C foi por réu também. A letra D é a resposta verdadeira, né? Você percebe ali que é o mesmo gráfico que eu estou fazendo ali. Porém, a letra E não pode ser porque ele colocou as duas variando até 300, né? Maneirinho. Então, foi esse aqui, primeiro momento.
função afim, né? Só para desencargo de consciência, galera, só para a gente fazer um mini review aqui, graficamente falando, né? Se a gente coloca assim, ó, uma função afim crescente, esse cara é o nosso Bzinho, né? Lembrando que a nossa função é f de x a x mais b. Certo? Esse ângulo aqui, a tangente dele, que é o nosso coeficiente angular, né? E olha que legal. Toda vez que você tiver um exercício de função onde você tem o gráfico, que é comum, né? O cara já te dá o gráfico. Ah, te dou esse ponto A e eu quero esse ponto B. O que você vai fazer? Você vai fazer semelhança entre triângulos, usando sempre quem? A tangente do nosso amiguinho aqui, perfeito? Qualquer coisa, manda mensagem lá no Instagram, que eu tiro acabo publicando. Eu vou publicar algum exemplo resolvendo uma questão usando semelhança de triângulos. Vamos agora a uma situação, já que a gente está falando de funções, né? Vamos à questão número 4. E na questão número 4 eu vou discutir a função quadrática, a famosa função polinomial do segundo grau, né? Então, não vou fazer na ordem, justamente para poder associar os assuntos, tá, galera? Então, briga comigo não. Ó, tira print, hein? Tira print, posta, marca o ESAG, me marca, pode botar lá, professor mais top do mundo. E mesmo que você não ache, é só mentir. Pode mentir e falar assim, professor muito bom. Não tem importância não, a gente não liga. Então, vamos lá. Questão número 4, né? Antes de eu começar a questão número 4, deixa eu dar logo o aviso que eu quero dar, né? Função quadrática. O que a função quadrática tem pra gente, galera? Coisas que eu preciso saber com certeza. O formato dela original. f de x, ax², bx mais c. Esse formato é aquele que a gente gosta de ver, que tem tudo, né? Tem o delta, que b² menos 4ac, né? Tem o nosso Bhaskara, e o delta e o Bhaskara são coisas distintas, tá? Não confundam o delta com o Bhaskara. O Bhaskara é a fórmula, que é o menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Outra coisa que a gente pode ter, vou continuar no rosinha. X do vértice, né? Menos b sobre 2a, ou média das raízes. Às vezes isso ajuda, hein? Beleza? Vou até colocar aqui, ó. Esses carinhas aqui são raízes. E o nosso y no vértice, menos delta sobre 4a, ou a imagem do x do vértice. Como assim, professor? Se você pega o x do vértice, que você calculou, que é muito simples, substitui na tua equação, você tem que encontrar o y do vértice, que eles são uma imagem do outro, né? O y do vértice é a imagem do x do vértice. Tá, tem variação então. Vamos fazer uma variação? Tem uma variação que é chamada de forma fatorada. O que é a forma fatorada? Se você sabe as raízes, beleza? Tem que saber as raízes, senão não adianta, hein? Se você sabe as raízes da função, você deve pensar, claramente, se você não tiver a equação, e ter a equação for a chave para a solução, né? Sempre será. Você pode falar que essa mesma equação ax² bx mais c, ela é x menos x1, que multiplica x menos x2, forma fatorada da função quadrática, né? Tá aí, maneiro. Só funciona se eu souber as raízes. Lembrando que x1 e x2 são as raízes. Beleza, professor?
Desculpa, microfone muito perto. Outra maneira da gente escrever a função quadrática é se você souber o vértice dela, né? Que é a chamada forma canônica. Se eu não me engano, galera, se eu não me engano, hein? Posso estar enganado no nome, mas na equação não estarei. Se eu não me engano, é a chamada forma canônica, tá? Onde você vai falar que a sua função do segundo grau, ela é o azinho. Esse azinho, ele é tão importante que ele está em todas as fórmulas, né? Ele é chamado de coeficiente líder, tá bom? Que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Só funciona se você já souber o vértice da parábola. Vamos atacar nossa questão, então. Olha o que ele fala. Assim, eu tenho, obviamente que isso leva a treino. Eu vou falar para vocês, alguns façam, outros que se você não se considerar seguro para fazer, não o faça. Quando tem um desenho no meio da prova do Enem, tipo assim, tem uma questão com desenho, tipo essa. Eu tenho treino, já dou aula por mais de 15 anos. Eu com 18,5 hoje, eu tenho 18,5, comecei a dar aula com 3 anos de idade. Você vê o desenho, se você ler somente o que está abaixo do desenho, já em 90% dos casos você vai resolver sua questão, tá? Se você não tem confiança para fazer isso, não o faça. Mas conselho que eu dou, no geral, leiam a pergunta antes de ler o texto da questão. A questão tem um texto muito grande. Vou me embolar na leitura. Fato, tem muita informação. Então, o que eu faço? Leio a pergunta antes, para saber o que eu preciso desse texto realmente. Tá. No desenho aqui, desenho nada, no texto ele fala da prefeitura de Porto Alegre, que quer construir um arco, ele fala que o engenheiro vai fazer uma análise aí da construção da ponte, nananã. E aí ele fala que essa ponte, ela precisa de 6 pendurais metálicos, 3 de cada lado, distintos, 30 metros um do outro. Tudo que está escrito nesse texto está no desenho. Olha o desenho da questão. No desenho, exercício 4, tá? Só para desencargo de consciência. Você tem... Eu vou desenhar só um lado da ponte, tá, gente? Uma ponte com arco parabólico. Aqui está a base da ponte. O cara me colocou um pendural aqui no centro. Tem um outro aqui. E tem um outro aqui, né? E ele falou que essas distâncias aqui são sempre de 30 metros, tá? Aí eu leio só o que está abaixo do texto. Sabendo que a ponte tem 40 metros de altura, eu interpretei isso e depois fui verificar, a interpretação está correta. Esse 40 metros de altura é a altura do central aqui, tá? Eu acho que ele deveria ter colocado como... Sabendo que o pendural central tem 40 metros de altura, né? Acho que fica mais claro. Ele fala quantos metros de pendurais são necessários para a construção dessa ponte. Galera, não tenho os eixos. Então, primeiro passo. Colocar o eixo Y no centro da parábola. Beleza? Colocar o eixo Y no centro da parábola. Tem gente que coloca aqui, no início, dá certo, mas colocar no centro dá menos conta. Eu já testei, beleza? Colocar o eixo Y no centro. Segundo, colocar o eixo X na base. Então, vamos executar esses dois caras, né? Aqui está escrito base. Então, fazendo isso. Vou colocar aqui de laranjinha, tá? Então, o meu chão, ele é o eixo X e esse cara é o eixo Y. Terceiro passo. Analisar o gráfico, né? Quando eu digo analisar, eu estou falando assim, galera, vejam pontos do gráfico que vocês sabem, né? Olha o que a gente sabe. Esse ponto é o 0, 0, vulgo origem.
Esse ponto é o vértice da parábola, o ponto mais alto, que tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 40. Opa, professor, sei o vértice. Se eu sei o vértice, o formato canônico vai me ajudar. Beleza, mas você sabe mais coisa, papai. Esse ponto aqui, ele é uma raiz. x1 em menos 60, né? Eu andei 60 para o lado esquerdo aqui, ó. Menos 60. E esse ponto aqui do outro lado, ele é o x2, né? Que é mais 60. Porra, então você tem agora, você pode fazer tanto pela fatorada, como pela canônica, né? E fica a seu critério, se escolhe. Vou fazer o que eu acho mais comum de aparecer pela forma canônica. Eu estou escolhendo o giz aqui, que eu tenho tanta cor de giz, eu fico meio maluco. Eu estou falando muito rápido, né? Mas relaxa, depois só você vai no YouTube, tem a velocidade do vídeo, põe slow motion. Eu vou falar devagarzinho. Estou zoando, gente, vou diminuir a velocidade aqui. Então, o que eu sei aqui dessa parábola? Fazendo pelo formato fatorado, olha o que a gente tem. F de x é igual o líder, que eu ainda não sei, preciso descobrir, x menos x1, chamo menos 60, que multiplica x mais o x2, né? Menos o x2, desculpa, x menos 60. Organizando, f de x a x mais 60 e x menos 60. Por Jesus, não seja um cracudo de conta. Ou como dizia minha amiga, não seja um cracudo de conta. Você não precisa fazer o chuveirinho. Você não precisa obter a equação do segundo grau para resolver a questão. Você precisa ter aquele formato. Agora, o que eu vou utilizar? Eu sei isso, olha. Se eu coloco 0 no lugar do x, a resposta tem que dar 40, que é o que eu falei aqui, ó. A imagem do x do vértice é o y do vértice. Então, isso que eu vou fazer. No lugar do f de x, eu coloco um 40, azinho, 0 mais 60. Olha a vantagem de você não fazer essa palhaçada, né? Essa conta louca. Ficou isso. Então, ficamos com... Vou para azul agora, fazer multicolo, hoje eu estou carnaval. Azinho que multiplica 60 vezes menos 60. Não multiplica, não há necessidade. Posso cancelar aqui, olha, 0 com 0. Maneiro, professor? Então, ficamos com 4a vezes 6 multiplica menos 60. Está aqui no cantinho. Professor, 4 e 6 simplifica. Fica 2 e aqui fica 3. Ué, se 4 e 6 simplifica... O 2 e o 60 também simplifica, ficando menos 30 aqui, né? Então, a gente ficou agora com isso aqui, olha. Estava aqui, cortamos 4, virou 2, cortamos o 2, virou 1. Igual ao azinho que multiplica 3 vezes menos 30. Logo, o nosso azinho menos 1 dividido por 90. Daí a gente tem agora a equação completa da função, né? F de x menos 1 dividido por 90, que multiplica x mais 60 e x menos 60. Ai, professor, então agora eu faço a distributiva? Vai fazer nada, pô. Vai fazer nada. Nada. Né? O que a gente precisa agora? A gente precisa determinar as alturas desses dois carinhas aqui, tá? Então, é isso que a gente precisa terminar. E, obviamente, que eles têm a mesma altura, tá bom, galera? E percebam que esse ponto aqui em cima, ou esse, né? Eles são o seguinte, andar 30 na horizontal e depois subir h. Isso está falando com a gente o seguinte, se eu substituir 30 no lugar do x, eu vou obter a resposta que eu estou procurando, né? Vamos apagar aqui para a gente abrir um espacinho? Eu zuni o apagador, recuperei. Tira a print aí, por favor. Vou apagar aqui ó, o início para a gente terminar, né?
Vocês podem fazer também para o lado esquerdo, né? Trabalhar com o negativo. Se eu andar 30 para o negativo, a resposta tem que ser o H também. Eu não aconselho, devido ao trabalho com o negativo, ser mais delicado, né? Então, o que a gente sabe? Nossa função, f de x, menos 1 por 90, x mais 60, x menos 60, estou na ponta do pé, eu sou baixinho. Se eu ando 30 no eixo x e eu subo h, eu obtenho um ponto da parábola, ou seja, eu estou falando do ponto 30h. Logo, vamos substituir e ver o que acontece, né? Menos 1 sobre 90. Olha a vantagem de não fazer a distributiva, né? 30 mais 60, que multiplica 30 menos 60, isso tem que ser igual ao H que eu estou procurando. Maneiro, professor? 30 mais 60 dá 90. Chego aqui, cancela aqui. E 30 menos 60 é menos 30, né? Com esse menos aqui, então, vou até botar de novo, né? A gente tem o menos 1 no início, que vai multiplicar o menos 30, que é igual a H. Então, o nosso H é próprio 30 metros. Maneiro, tio. E agora, ele pede o total de... Qual é o nome dessa porra? Pendurais. Total. Eu tenho dois lados, então já começo vezes 2. De um lado, eu tenho 30, mais o 40, que é central, mais o 30, que é da ponta, né? 30 mais 30, 60, com 40 são 100, vezes 2, 200 metros no total de beiral aí. Você não precisa se preocupar mais com ele, né? Lindo, tio. Lindo, 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 lindo. Galera, dá para fazer a mesma coisa aí em outras questões. Se você lembrar a questão da igreja, acho que há uns 3 anos atrás, era a igreja, e aí, diferente que ele pedia exatamente a altura central, tá? Então, ter esse formato aqui na cabecinha, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, é fundamental para um exercício onde você não conheça a equação da parábola. E outro ponto, colocar sempre o eixo y no centro. A não ser que ele fale aonde você deve colocar os eixos, tá? Se ele falar, você faz exatamente o que ele estiver falando. Se ele não falar, coloque no centro, vai ajudar muito, 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 muito. Então, apagando aí. Vamos continuar na parte algébrica. E a parte algébrica ela é bem satisfatória, né? Visualmente falando. A parte geométrica é mais ruim, porque, como já dizia a amiguinha, é mais pior, porque você tem que saber muita propriedade e tudo mais. Acho que a parte algébrica é o mais tranquilo. Babies, exponencial e logaritmo. Não pode errar isso. É muito simples, não tem como. Você não pode ter medo do exponencial, muito menos do log, né? Então, exponencial versus log. Eu vou colocar aqui a definição do log. E aí a gente depois faz a questão. O log está falando o seguinte. Se eu tenho um número b com uma potência desconhecida, essa potência é desconhecida, e isso é igual ao número a, isso só é verdade se e somente se o x for o log de a na base b. Olha que louco. O b é base. Aqui ele permanece base. Base é sempre base. O x é o fator dessa base aqui. E aqui ele virou a resposta. E aqui eu tenho um azinho, que era a resposta, e virou o logaritmando, ou seja, virou o fator da base agora. Então, quem trocou de lugar, na verdade, é o fator com a resposta, né? Eles trocam de lugar. Isso que o log faz, ele tira o expoente lá de cima, né? E olha que louco, olha a relação, galera. O x aqui é o expoente, e o x aqui é o log. Então, eu estou falando para você que, na verdade, o log é uma exponencial, só que mascarada, né? Então, quando você tem, por exemplo, aquela propriedade, ó, mesma base, vou botar numa base azinha, que é toque meu, tá?
repete a base e soma os expoentes quando eu tenho uma multiplicação, né? Multiplicação de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Olha no log. Vê se não é a mesma coisa. Você tem um log de A vezes C na base B. Ué, repete a base B e a base B. E soma os expoentes, que são os logaritmandos. Perfeito? O log é um expoente, né? Mesma coisa quando você tem divisão. Ó, quando eu tenho A elevado a K dividido por A elevado a W, a gente fazia, repete a base e subtrai os expoentes, né? Mesma coisa para o log, então. A gente tem que, se eu tenho uma divisão dentro do log, isso vai ser aberto em log de A menos o log de C, que é a mesma propriedade da exponencial. Então, se vocês sabem a exponencial, vocês têm que saber a do log, né? Não vou nem colocar aqui a do peteleco, que seria a terceira mais importante. Vamos para a questão e ver o que a gente consegue tirar dessa questão maravilhinda aí. Tchururu, tchururu. Gente, Enem é muito bom. Prova maravilhosa. Questão número 6. Olha a questão número 6, gente. Questão número 6 está falando o seguinte com a gente, ó. Ela não é do Enem, tá? É uma questão da UERJ aqui do Rio de Janeiro. Eu amo a UERJ, fiz o UERJ, sou formado pela UERJ. Melhor vestibular do mundo, gente. Venham para o Rio fazer o UERJ, pelo amor de Deus. Um lago de um parque ecológico foi contaminado após um acidente industrial criminoso, o que fez o nível de toxidez T0 atingir 10 vezes o nível inicial. Opa. O T0 não é inicial. O que fez o nível de toxidez T0 atingir 10 vezes o inicial. Ou seja, ele já está te falando assim, ó, filho, você está com nível de toxidez T0. E ele é igual a 10 vezes a inicial, que eu vou botar INC. Percebam que eu parei de ler, fui nas minhas anotações. Já fiz o meu primeiro tópico. Tem que fazer o esquema de tópico, senão vai dar ruim. Ele fala, técnicos de uma companhia ambiental contratados pelo Parque Ecológico constataram que a vazão natural do lago permite que 50% do seu volume seja renovado a cada 10 dias. O nível de toxidez Tx após X dias é dado pela fórmula. Então, ele deu uma fórmula. Eu vou mudar a fórmula só um cadinho, tá? Aquele expoente ali, 0,1, eu vou mudar, tá bom? T0 vezes 0,5. Esse 0,1, eu vou botar assim, ó. Aqui é X, né? Sobre 10. Olha que louco, galera. Só para desencargo, vou só dar uma reforçada aqui. Esse veio do 0,1x, tá, gente? Vamos interpretar essa fórmula antes da gente começar a questão de azul. Esse cara é a toxidez depois do acidente. Lembrando que essa função só é válida pós-acidente, né? Então, eu vou chamar esse aqui valor inicial linha, tá? Valor inicial 2. Vou chamar assim. Por quê? Porque o inicial a gente sabe que é antes do acidente. Esse daqui é o depois do acidente. Esse 0,5 lindo, ele está falando assim, bebê, tu tinha um inteiro, mas você perdeu metade, ficando com a outra metade. Então, na verdade, esse 0,5 bonitão aqui, ele está indicando que o texto falou uma redução de 50%. Como assim redução de 50%? Foi o que o texto pediu, né? Multiplicar por 0,5 é uma redução de 50%. Assim como multiplicar por 0,75 é 25% de perda. Aí, multiplicar por 1,3, aumento de 30%. Tem que ter essa interpretação em mente, que o Enem pode perguntar coisas desse tipo, né? Tipo, o que está acontecendo com o valor inicial? Se você sabe interpretar ali, vai direto. Esse amiguinho aqui em cima, você vai igualar ele a 1.
para você perceber que isso aqui ele está te falando, cara, eu estou perdendo 50% a cada 10 dias. É como se eu falasse assim, olha, x dividido por 10 tem que ser igual a uma única perda de 50%. Quando ocorre, então, essa uma perda de 50%? Se eu jogo 10 para o outro lado, ocorre em 10 dias, né? Beleza? Outro exemplo, vou até colocar aqui, olha. Não briga comigo, eu sou meio assim. Se eu falar assim, olha, dobra a cada 3 dias. Aí o cara pede para mim uma equação. Dobra a cada 3 dias e fala assim, qual a equação que me dá uma função que dobra a cada 3 dias? Você vai falar assim, olha, o valor final dela, eu chamo de P causa de população, tá, gente? PF, o valor final dela, seria a população inicial, que está sendo multiplicada por 2, porém, a cada 3 dias. Aí esse 3 vem dividindo. Se fosse a cada 1/3 de dia, aí ele vem multiplicando. Beleza? Se quiserem também, eu faço alguma postagem lá no meu Instagram. Tem que me marcar. Se não me marcar, eu não vou saber o que vocês estão querendo. Marco o Isaac também. Beleza? Que aí eu faço uma postagenzinha lá para vocês explicando esse Paranauex. Então, tudo bem. Já resolvemos aqui a interpretação. Vamos à pergunta do exercício. Considere o menor número de dias de suspensão de abastecimento de água necessário para que a toxidez retorne ao inicial. Então, eu quero isso aqui, ó. Eu quero mexer nessa conta de tal forma que a toxidez final seja a própria inicial. Ela é igual à toxidez zero, que eu já sei que são 10 vezes a inicial. Então, 10 vezes a inicial, multiplicado por 0,5, que eu vou transformar em 1/2, só porque eu sei que vai melhorar a minha vida, e ali em cima, x/10, né? Então, como eu disse, se eu tenho um expoente desconhecido, eu aplico log. Então, a gente precisa desse amiguinho aqui em cima e eu vou aplicar log. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, creu e creu, né? Então, ficamos com 1 é igual a 10, que multiplica 1/2, x dividido por 10. Galera, vou ser rápido aqui, hein? Vamos passar em ambos os lados um log. Beleza? Quando eu passo log em ambos os lados, eu já vou sair organizando a partir das propriedades logarítmicas. Beleza? Não fica aquele negócio assim, faz uma linha, depois vai para outra, depois vai para outra, depois... Beleza, se você tem dificuldade, faça. Mas se você já conhece as propriedades do log, já olha para aquilo e fala assim, multiplicação abre em soma, exponencial é peteleco e divisão é subtração, pô. Então, vamos lá. Desse lado, eu só tenho o número 1. Então, já vou ganhar aqui um log de 1. Igual 10 vezes esse trambolho. Opa, se eu tenho uma multiplicação, quer dizer que no centro vai aparecer uma soma. Então, isso aqui vai virar o log de 10 mais o log desse meio, né? Mas, professor, o meio tem um expoente. Opa, expoente peteleco. x/10 vezes o log de meio, né? Aí, agora, você já poderia até ter colocado aqui esse log de meio como 1 menos o log de 2. Faz sentido? Então, vamos lá. Aplicando aqui, então, nossas contas. Log de 1 para qualquer base é sempre 0. Log de 10 na base 10 é 1. Mais x dividido por 10. Lembrando que aqui vai ficar o log de 1 menos o log de 2, né? Maneiro, professor? Então, estamos com isso. Vou passar esse 1 para lá, ou se não quiser passar também, não passa. Eu só vou apagar ali o início para a gente ganhar um espaço e não ficar pentelhando aqui nesse cantinho, achando que vai dar certo e não vai dar. Então, vou apagar logo aqui. Então, pipirips. Simbora, continuando nossa conta, vou continuar no rosa, tá, gente? Puxar o meu giz aqui, vem pra cá, vem pra cá. Tô tipo Silvio Santos hoje, hein? Umzinho, vai pro outro lado.
menos 1. Show! Ali eu tenho x sobre 10. Maneiro, professor. Ah, professor, posso jogar o 10 já para o outro lado? Pode, faz o que você quiser. Log de 1, 0. Menos o log de 2, está no enunciado. Mas não deveria, para mim, log vocês têm que saber. 2, 3 e o 5, no mínimo. Log de 2, 0,3, né? Está aí no enunciado. 0,3. Vou jogar esse 10 para cá, ficamos com menos 10. É igual a x, que multiplica menos 0,3. Esse menos 0,3, você já sabe que eu vou fazer isso aqui. Eu odeio decimal, eu prefiro muito mais as frações. Quando você olha para a fração, você fala, dá para simplificar. Quando você olha para o decimal, não dá para fazer nada. Por quê? Porque é decimal. 10 vai para o outro lado, vai ficar, antes de ir para o outro lado, minus com minus vai para o réu, esse cara vem para cá, né? Então, ficamos com 100 é igual a 3x, só se o nosso x for 100 dividido por 3, ou seja, o nosso x aproximadamente 33,3 dias, né? E aí ele pergunta o número mínimo de dias para você liberar o largo. Se tivesse 33 nas opções, como não tem, não marca, né? Não pode marcar. Por quê? Eu estou falando aqui que eu preciso de 33 dias mais um pedaço desse 33º dia, né? Ou seja, eu preciso de, na verdade, o menor número de, que ele pediu aí, são 34 dias. Muito interessante essa questão muito inteligente, muito bem elaborada, né? E acho que assim, cara, é isso que vocês têm que ter em mente. Eu vou postar o negocinho do função a cada 3 dias, a cada 1/3 dia, pra vocês entenderem. Eu vou postar lá no meu Instagram, depois dá uma olhada lá. Vou postar em imagem e ver se eu posto um videozinho também. Um videozinho rápido, tá, gente? Em 1 minuto explica isso. Papum, papum, papum. Galera, vamos entrar agora na nossa parte de geometria. Vamos ver o que a geometria trouxe para a gente, né? E, por fim, eu falo um pouquinho sobre a porcentagem, ali, juros, se der tempo. Se não der tempo também, eu vou colocar lá no meu Instagram. Tranquilo? Então, vou apagar aqui o nosso exponencial e atacar a geometria, né? Álgebra, como sempre, é mais gravar as fórmulas mesmo, e a geometria é gravar as propriedades. Eu falo para os meus alunos aqui do ESAG Rio o seguinte: a geometria é uma grande empresa e o estudante que está estudando geometria, ele é o dono da empresa. Você tem que saber o nome, sobrenome, a função, o salário, data de nascimento e CPF de todos os seus funcionários, que são os elementos da geometria. Olha a brincadeira, né? Questão, como eu já te disse, tem um desenho no meio. Na maioria dos casos, não é necessário ler o texto. É necessário olhar o desenho e ler a pergunta, você já resolve. Mas eu vou aqui começar. Você começa percebendo, ó. Contou a historinha do João, acabou de comprar uma geladeira. E você percebeu que naquele texto não tem número, não tem informação importante? Pula para o próximo parágrafo. Olhou a imagem da geladeira, máximo 30 graus, nós, inclinação. Transporte. Caso necessite transportar o refrigerador em pequeno deslocamento, incline por trás para um dos lados com ângulo máximo de 30 graus. Então, o cara está falando assim, ó, você só pode inclinar 30 graus. Boa pergunta. Sabendo que o ângulo máximo de inclinação é 30 graus, caralho, o cara falou 2 vezes isso para você, maluco. 2 vezes não, agora a terceira, né? No desenho, no texto e agora na pergunta, comprovando que ter lido tudo que você leu antes é inútil. Você podia ter ido direto à sua pergunta. Sabendo que o ângulo máximo de inclinação é 30 graus, a metade do suplemento desse ângulo. Opa, opa, opa. Então, vamos lá. Eu quero exercício número 2, né? Eu tenho um ângulo de 30 graus e eu quero o suplemento dele sobre 2. Perfeito, professor. O que é o suplemento? Suplemento é o quanto falta para chegar
em 180. Ou seja, o suplemento de um ângulo qualquer, vou chamar de alfa, tá? É pegar 180 e subtrair o próprio ângulo inicial, que nesse caso é os 30 graus. Então, o nosso suplemento aqui, nesse exercício, ele vai ser o 150. Que é o que falta para completar 180 graus, né? Logo, como eu quero metade disso, acabou o exercício em menos de 1 segundo, né? 150 dividido por 2, está um cheiro de café maravilhoso aqui, vocês não têm noção, eu queria beber café. 75 graus. Tá, professor, tu vai falar para mim que tu botou essa questão na lista simplesmente para mostrar para a gente que tem questão fácil? Claro que não. Falou em ângulo, para o Enem principalmente, a gente tem que lembrar de duas coisas. Complementares. Quem são? Complementares, galera, são dois ângulos que somados, eles dão 90 graus. E se dois ângulos somados dão 90 graus, isso implica que eles cabem perfeitamente no nosso famoso triângulo retângulo, né? Bota o θ aqui em cima e o alfa aqui em cima. Então, olha a propriedade que você tem que saber quando dois ângulos são suplementares. Dois ângulos são suplementares, então o cosseno de um deles é o seno do outro. E vice-versa, né? O seno de um é o cosseno do outro, né? Perfeito? Botei tudo errado. Está aqui, θ, aqui alfa. Consequência desse fato aqui. Qual é a consequência desse fato? A tangente de um ângulo, que a gente sabe que é seno dividido pelo cosseno, eu não estou nem falando de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Isso para mim, vocês têm que estar na mais de mundial, pelo amor de Deus, hein? Seno, lembra, separado. Quem está separado é o oposto. Cosseno, lembra, colado. Quem está colado, adjacente. Esse nome é lindo, eu sei. Lembrei agora do meme do Egito. O cara, fala um nome para esse lado do cateto aí, José. O cara, bota adjacente. O cara, esculachou, hein? Acho que vocês nunca viram esse meme. Eu fico seguindo as páginas de matemática, eu sou doente, eu sei. Beleza, galera. Cosseno de um é o seno do outro, seno de um, cosseno do outro. As tangentes, que são seno dividido por cosseno, quando os ângulos são complementares, a tangente de um deles é o inverso da tangente do outro. Dever de casa. Eu sou assim, eu passo o dever de casa. Ah, mas a prova é amanhã. Dever de casa para amanhã, então. Testa com 30 e 60, essa propriedade. Vê se não bate. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, que é o seno do 60. E as tangentes, vê se não bate uma inverso da outra. Uma é raiz de 3 e a outra é raiz de 3 sobre 3, né? Lembra da racionalização? E coro. Porrada, tiro, porrada e bomba. Beleza. E do suplementar, professor? Do suplementar, bebê, você teria que lembrar aqui do círculo trigonométrico, né? Eu não vou desenhar o círculo trigonométrico, então vai ser o momento show da fé. Aceita que dói menos. Mas vem do círculo trigonométrico, primeiro e segundo quadrante, os senos ainda estão positivos, né? Porém, o cosseno no primeiro positivo e o cosseno no segundo negativo. Perfeito? Então, dois ângulos são suplementares quando a soma deles dá 180 graus, como nesse caso aqui, o 30 com 150, 60 com 120, 45 com 35. Esses três eu tenho que ter em mente, 120, 150 e o 135. Tem que estar em cabeça, hein? Porque são os suplementos dos ângulos convencionais, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Dois ângulos são suplementares, então o seno dos dois é igual. Eles têm o mesmo seno. Porém, o cosseno do menor é positivo e o cosseno do maior é negativo, né? Ou seja, tem o mesmo módulo, o mesmo valor absoluto, mas um é positivo e outro é negativo. Por exemplo, ó, exemplinho.
Vou até botar exemplo aqui para vocês, para não ser ruim. Não falar depois, o professor é ruim, explicou nada. Estou explicando sim, não vem com esse papo não. Gente, seno de 30 graus, meio, que é o mesmo seno do 150, que é o seu suplemento. Cosseno do 30 graus, está na tabela. Raiz de 3 sobre 2. Cosseno do 150, então, professor, é o negativo desse. É o que a gente chama de simétrico, né? Menos raiz de 3 sobre 2. E, por consequência da fórmula da tangente, né? A tangente de um deles é o negativo da tangente do outro, pô. Então, vou botar ali na lista de exemplos também, né? Botei aqui cosseno, botamos o seno, cosseno e a tangente. Tangente do 30 graus, lembra? Ô, nono ano, hein? Raiz de 3 sobre 3. E a tangente do 150 graus menos raiz de 3 sobre 3. Professor, por que você está falando isso? Cara, pode colocar um triângulo obtuso, um obtusângulo, né? Com um ângulo de 150 ali no meio, você fazer uma lei dos cossenos, uma lei de senos. E aí? Tem que saber, né? Maneira mais rápida de você lembrar é essa propriedade aqui. Beleza, galera? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos à próxima questão, então, de geometria. Já que a gente está falando de trigonometria, falou de triângulo retângulo, vamos brincar. Vamos fazer a questão 3, que a questão 3 tem o melhor triângulo retângulo da nossa vida. O famoso 3, 4, 5, né? Olha que bonito. Tô apagando, hein? Tirou print. Se não tirou, volta o vídeo aí. Tira um print. Se o quadro estiver feio, não precisa postar. Mas se estiver bonito, posta e me marca e marca o Isaac. Fala assim, professor com o quadro mais bonito do mundo. É eu. Exercício número 3, galera. Então, exercício número 3. De novo. Um texto enorme e um desenho no meio. Galera, sem brinks, só para você ter noção. No desenho tem as medidas lá, 1 metro, 3 metros, o ângulo alfa, eixo de rotação, tem a altura da base do caminhão para o chão. E se você ler, passar o olho no texto, caralho, ele está falando exatamente o que está no desenho. Então o cara está falando assim, caso você não consiga ver o desenho, que está enorme aí na tua frente, lê o texto aí para tu perder um tempo de prova, cara. Pô, mas tu é ninja. O que você vai fazer? Olhar o desenho, ler o que está abaixo do desenho, tentar resolver. Caso não consiga, volte ao texto anterior e assim tem aquelas informações importantes que estão ali, você pode pescar. Beleza? Eu vou só começar aqui a ler. Carlos acabava de desenvolver o aplicativo de celular, baboseira. Começou a falar baboseira, você falou, opa, pula. Para analisar a eficácia, pula. Aí o cara começa a falar as medidas que estão exatamente no desenho. Então, eu sei que dá um pouco de nervoso você não ler uma questão inteira. Mas lembra, cara, eu preciso ganhar tempo. A prova de matemática do Enem é uma prova que ela não está cobrando para mim se eu sei resolver 45 questões do inferno. E sim, se eu sei lidar com elas. Sei economizar o meu tempo. Então, se eu consigo evitar a leitura só fazendo a análise da imagem, pô, na imagem já está tudo lá que eu preciso. Por que eu vou ler o texto? Ah, mas era a história da maçãzinha que tinha que plantar maçãzinha. Pelo amor de Deus, né, gente? Não tem como mais, né? A gente não tem mais essa interpretação assim, né? Pode ler, eu vi a imagem, executa. Então, eu vou tentar desenhar aqui. Meu desenho é horroroso, eu não sei desenhar. Então, a gente tem aqui o suporte do caminhão. Não vou desenhar tudo, tá? Tem a rodinha aqui do caminhão. Porra, só a roda do caminhão tem 1,20 m, maluco. Caralho, isso é um caminhão ou um trator, essa porra? Então tá aqui mais alto do que eu, a roda do caminhão. 1,20 m. Aí o caminhão tá assim, ó. KKK samba dele levantada. KKK, ó. Ó pra cá. Titiri, titiri. Então tá assim. Aqui ele colocou um ângulo alfa. Aqui ele colocou o número 1. E aqui ele colocou o número 3. O que implica que aqui desse lado também é 3, né? Beleza. Pergunta do exercício. Aqui em cima tem um ponto P. Aqui é um P, quebrou. E ele pergunta
Dados. Cosseno de alfa igual a 0,8. Paro. Já vem aqui. Cosseno de alfa, 0,8. E ele pede a altura do ponto P em relação ao solo. Ou seja, isso aqui tudo, né? Ele quer isso. Tá. Dica de amigo. Tu vai trabalhar com triângulo retângulo. Fato, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas, pô, aqui tem 90 graus. Se eu desço daqui para cá, tem outro 90 graus aqui, né? E assim por diante. Galera, o cara tá te dando um cosseno, por mais feio que seja o valor desse cosseno, transforme ele em fração. Então, olha que louco. O cara tá falando assim, ó, cosseno do alfa é 8 décimos, vulgo 4 quintos. Porra, se ele está te dando um cosseno, e você já percebeu que o alfa encaixa dentro de um triângulo retângulo, lembra que cosseno e seno são valores fixos. Independente da medida dos lados do triângulo, o valor vai ser sempre o mesmo, porque ele é uma razão, né? Desenha, então, um triângulo para esse cara. E faz o seguinte, olha. Bota ele cara aqui, ó, alfa. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa, né? Eu estou aqui berrando no microfone. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se aqui é 4, aqui tem que ser 5. O que implica que aqui tem que ser 3. Então, você já sabe também o seno desse ângulo alfa, caso você precise. Ele é 3 quintos, vulgo 0,6. Aí adiantou o processo. Porque você não precisa ficar batendo mais cabeça. Agora, o que nós temos que fazer? Separar em duas coisas, né? Separar em vários momentos. Aqui, eu tenho um primeiro triângulo, que é o triângulo laranja. Vou chamar isso aqui de Hzinho. E essa parte laranja aqui vale 3. Faz sentido? E aí você já resolve um problema ali, né? E aí, olha que louco, né? Se eu pego e passo uma linha horizontal paralela ao chão aqui, na minha altura H, essa aqui que eu coloquei, eu tenho esse outro triângulo retângulo aqui em cima. Pô, professor, mas aquele triângulo retângulo ali, ele não tem um ângulo alfa. Tem sim. Quer ver? Olha a semelhança. Primeiro, de verde, de verdinho. Esse ângulo aqui é o complemento do alfa, certo, professor? Que é OPV com esse cara aqui. Maneiro. E isso implica que esse ângulo aqui é o alfa. Não é, professor? Mas você falou que ali atrás tinha um ângulo de 90 graus, que é o 90 graus do retângulo. O que implica que aqui, em cima, é o verdinho de novo. O que implica que lá em cima é o alfa novamente. Foi muito rápido? Quer que eu desenhe maior? Vamos desenhar maior? Só para ficar claro, né? Então, para cá, para cá, para cá, para cá. Tá com isso, hein? De novo, hein? Tem um alfa. Desci aqui no 90 graus, que é o Hzinho. Passei uma régua aqui. Paralela, hein? Desci daqui para cá, outro 90 graus, né? Então, vamos lá. Vou chamar esse amiguinho aqui agora. Não precisa nem desse, olha que louco. Como assim, ó? Olha que bonito. Prolonga esse. Essa linha aqui de baixo não tem que ser paralela a verde, como eu falei anteriormente? Então, isso implica que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque retas paralelas cortadas por uma transversal mantêm angulação, né? Então, esse cara é o alfa. Esse cara aqui de trás é um OPV, oposto pelo vértice, é o alfa também. Prolonga a linha aqui do capiroto. Aqui é 90. Maneiro, professor? Então, isso quer dizer que se esse cara aqui é o suplemento daquele alfa, suplemento nada, o complemento, quer dizer que aqui ele aparece de novo.
Estou entendendo, professor. Isso quer dizer que verde mais alfa dá 90. Porém, aqui eu tenho 90 graus, pô. Se eu tenho 90 graus e já tenho alfa na parte de baixo, isso implica que esse ângulo de cima, só o de cima aqui, é o verde. E aí a gente tem esse outro triângulo retângulo aqui, ó. Ângulo verde na base. Se o ângulo verde está na base, isso implica que lá em cima tem que aparecer o ângulo alfa. Então, eu tenho dois triângulos para trabalhar aí, olha. Eu tenho o triângulo laranja, que está aqui embaixo, cuja hipotenusa vale 3, e aqui eu tenho uma altura. E eu já posso falar o seguinte, o seno do alfa, que é cateto oposto sobre hipotenusa, tem que ser igual a 3/5, olha a vantagem da fração, né? Passa para o outro lado, a altura número 1 é 9/5, né? 9 dividido por 5... 9 dividido por 5 vai dar 1, sobra 4, 4 dividido por 5, 8. 1,8, isso? Maneiro, professor. Agora aqui, lá no pequenininho, a gente tem a hipotenusa que valia 1, que ele falou no enunciado. Nem falou no enunciado, estava no desenho, nem precisei ler. E vou chamar aqui de Hzão. Só que aqui eu tenho o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Então, lá de cima, eu vou falar em cosseno, né? Cosseno do alfa. Hzão sobre 1, e isso tem que ser igual a 4/5, maneiro. Logo, o meu Hzão é o próprio 4/5, que a gente já sabe que era o 0,8 lá que ele falou. Agora, o que a gente vai fazer? Ele pediu a altura total. Qual é a altura total? 1,8 mais o 0,8, né? Essa parte laranja mais a parte rosa, mais 1,2 que ele me deu. Vou colocar aqui, tá? Então, total. 1,2 mais 1,8 mais 0,8, né? 1,2 vai dar 3,8, então, aqui no total, né? E aí, acabou o exercício. Difícil, eu entendo. Tem que ter uma análise geométrica muito grande, né, em cima da situação. Mas a dica aqui era... Porra, me deu um cosseno feioso, transforma em fração, simplifica e faz um triângulo retângulo, já colocando esses caras nos seus respectivos lugares. O máximo que vai acontecer ali é você precisar de um Pitágoras para descobrir o terceiro lado, alguma coisa do tipo, né? Maneiro, professor. Vamos à questão 5. Questão 5 também, desenho grande no meio e executar, né? A questão 5 ela tem duas maneiras de fazer. Foda da questão 5 que eu não trouxe o meu compasso. Então, eu vou fazer um freehand. Você aceita, finge que está bonito. Eu vou fazer vários ovos fritos aqui. Você vai falar assim, nossa, o professor desenha muito, hein? Então, exercício 5. O que a gente tem aqui no exercício 5? De novo, tem o desenho, posso olhar o desenho para baixo, ou posso ler o texto e garantir que tudo está no desenho. Mas, de novo, olha a lógica. Se tu olhar só o desenho, raiozinho 30, tem um raiozão Rzão e tem um espacinho ali de sobra 10. Maneiro. Olha o texto, está falando, o raio do cara é 30, o outro raio é Rzão e tem um espaço de 10. De novo, o cara está te falando a informação duas vezes, perguntando assim, irmão, você tem capacidade só de olhar o desenho e resolver o teu problema, ou você precisa ler o texto para perder tempo? Então, vamos bater o olho. Dá para resolver. Óbvio, não é toda questão que você vai conseguir fazer isso. Tem questão que realmente você vai ter que olhar o desenho, ler a pergunta e retornar ao primeiro texto para retirar as informações que são importantes, né? Agora aqui vai direto. Se necessário 1,7 para a raiz de 3, ele pede o valor do Rzão. Vou fazer da maneira convencional. Então, a gente tem aqui o meu circle, maiorzinho. Já falei que vai ficar uma boniteza hoje isso aqui. E aí você tem um circle médio aqui, tem um outro circle médio aqui, e um outro circle aqui assim. Finge que tá bonito.
Reclama não, meu desenho. Tá bonito. Tá aqui, galera. Primeiro passo. Nossa, tá muito feio. Liga todos os centros. É o primeiro passo, daqui de dentro. Quando você liga todos os centros, você encontra um polígono. E é um polígono regular, onde aqui vale 30, 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 aqui vale 30. Então, primeira análise que a gente tem é o nosso famoso triângulo. Está escrito triângulo aqui, tá? Equilátero. Maneiro, professor. Triângulozinho equilátero. O que a gente tem que saber dele, professor? Várias coisas. Desenhar aqui. Todos os lados são iguais? Todos os lados são iguais. Todos os ângulos são de 60 graus? Todos os ângulos são de 60 graus. E a área dele? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vai cair o exercício. Ah, professor, mas se eu coloco a altura dele ali no meio, o Hzão, a altura dele é L raiz de 3 sobre 2. E aí a gente chegou no ponto onde eu queria. Na altura, habita um ser muito importante para o triângulo equilátero, que é o famoso baricentro, ou circuncentro, ou incentro. Eles são todos os centros simultaneamente. Ortocentro, circuncentro, incentro, baricentro. Só que tem o seguinte, né? Vou chamar esse cara de ponto G, vou chamar esse cara aqui de ponto A, e vou chamar esse cara aqui de ponto M. A gente tem que ter em mente que AG vale 2/3 da altura. E esse cara, ele é o raio da circunscrita. Beleza? Circunscrita é a circunferência que vem por fora do triângulo, quem circunda, quem circunscreve. Já o segmento GM, ele tem que ser o restante, né, dessa altura, ele tem que ser 1/3 da altura. E ele sendo 1/3 da altura, ele vai ser o raio da inscrita, dentro, né, circunferência que está dentro. Então, é isso aí que a gente tem que ter em mente quando se trata de triângulo equilátero. É essas coisas aqui, ó. Isso aqui é o mais importante para o Enem, né? Óbvio assim, tem que saber a área, tem que saber a altura, mas esse cara vai cair. Então, o que eu posso falar? Eu quero o raio da grandona. O centro da grandona está aqui, que condiz com o baricentro do nosso amigo. Então, com certeza, o raio da grandona é esse pedaço, que eu vou chamar de GA, só para associar ali, mais o raio da de fora, que vale 30, mais esse pedacinho, que vale 10, né? Então, a gente tem o AG mais 40, né? Essa é a verdadeira. Só que quem é o AG? O AG é 2/3 da altura, que, por sua vez, é lá do raiz de 3 sobre 2. Então, já vou fazer uma substituição, papum, porradaria, tá? Então, nosso AG, 2/3 da altura. Quem é a altura? Lado, olha o lado aqui, 60, hein? Por Jesus, hein? 60 raiz de 3 dividido por 2, né? Mais o 40. Aí, aqui a simplificação, entrega. Ó, importante também fazer a análise da sua conta antes de sair executando essa conta. Não tem por que você já fazer a conta antes de ver ela montada, né? E 3 com 60 são 20, né? Ele falou que a nossa raiz de 3 é 1,7. 20 vezes 1,7, o que é a mesma coisa que 2 vezes 17, que é 34. 34 mais 40, 74. É o raio do nosso círculo. Tá, professor? Se eu não visse isso, quero ser o rato. Quero resolver a base da rataria. Filho, dá para fazer no olho, sem conta. Obviamente, nem sempre isso vai funcionar. Esse é aquele momento assim, deu ruim, falta 10 minutos para bater o final da prova e eu vou fazer essa questão de uma qualquer maneira. O que você vai fazer? Você quer o raio da grandona, que começa aqui. Aí você já pega, ó, aqui em cima tem 10, aqui tem 30. Esse pedaço aqui dentro, até aqui, tem 30 também. Então,
Só esse trambolho aqui, até esse finalzinho, já tem 70. Aí você pensa, porra, professor, já tem 70 até ali. Falta só ali um cutoquinho, falta só um pedaço muito pequenininho, cara. Aí você vai nas opções. 66, 69 estão fora, porque são menores do que o 70. Eu já tenho 70 garantido. Olha as outras duas opções do final. 92, grande pra caralho. 87, grande pra caramba também. Eu não tô xingando não, é caramba, hein, gente. Porra, só sobra a letra C, que aqui encaixa aqui perfeitamente. Porra, 70 e pouquinho, cara. Beleza? Dá para fazer estilo rato, estilo ninja. Tu não vai me fazer isso no início da prova, pelo amor de Deus. Vai pro final, faltou 10 minutos, tô no desespero, vou fazer no estilo ninja. Bebê, quanto tempo eu tenho de aula ainda só pra gente não ultrapassar? 9 minutos? Galera, 9 minutos, eu só quero mandar um beijo para vocês, para minha mãe e para meu pai. Batendo assim na tecla de novo, galera. Tem outras questões que eu não consegui fazer porque eu dei foco realmente naquela parte de função. Eu acho que é o que vai cair em peso esse ano, vai ser a parte de função. Falei da trigonometria, que vai cair com certeza. Queria fazer essa questão, fiz tudo o que eu quis. Sobrou aí a porcentagem, acabamos não fazendo. A última questão é uma análise espacial sobre sólidos. E a questão 8, uma análise espacial sobre taças numa bandeja, né? Então, de novo, galera, leiam com calma a prova, comecem procurando as questões onde as respostas são imagens, planificação, projeção ortogonal, movimentação no plano, o gráfico de alguma situação do cotidiano e depois, professor, questões com texto pequenininho. E depois, vai na outra prova, biologia, física, química. E por fim, tu encara a porradaria que sobrou da matemática, que são aqueles textos enormes e que você sabe que vai dar trabalho. E parem de sublinhar, por favor. Sublinhar não leva a nada. Façam tópicos das informações. Li uma informação, é importante? Tira do texto como tópico. Ó, primeiro tópico, João comprou banana. Segundo tópico, João gastou tantos reais. João recebeu tanto de troco. Quanto João tinha de dinheiro? Acabou. Vai dar certo, beleza? Não esquece de seguir o ESAG Medicina lá no Instagram. Meu Instagram também, Prof. Diego Teixeira. Só seguir, me marca, tirou print, marca a gente lá, que eu adoro ser marcado nas paradas. Beijo, galera. Boa prova. E até a próxima.